Tu disse que rompeu com a religião, mas tu não rompeu com Deus, né? Tu rompeu com a religião estatizada, burocrática, né? Isso. Dogmática. Como é que tu usa isso nos tratamentos hoje em dia? Tu acha que é importante a pessoa ter Deus? A religião ainda é importante? Tu usa a espiritualidade no tratamento de alguma forma? Cara, eu tive esses dias numa palestra sobre espiritualidade e ciência. E também já não há mais dúvida quanto à ação da espiritualidade para benefício da saúde física e mental. Há inúmeros estudos mostrando o desempenho da espiritualidade em curas, em melhoras de qualidade de vida, em tratamentos, nisso tudo. Inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendou que os cardiologistas já podem falar de espiritualidade em seus consultórios. Olha que interessante. Isso é recente? É recente. Legal. E falar de espiritualidade não é falar da religião certa ou errada. Falar de religiosidade, falar de espiritualidade é falar de perdão, auto-perdão. Falar de espiritualidade é falar de respeito. Falar de espiritualidade é falar assim, amar aí a pessoa que está do seu lado, respeita ela. Isso é espiritualidade. E veja bem, quando eu falo de perdão, eu falo de todas as religiões. Todas falam de perdão. Uhum. Todas concluem as mesmas coisas, né? Só que por caminhos diferentes, né? Uhum. Então quando eu falo de amor, eu tô falando de todas. Quando eu tô falando de respeito, eu tô falando de todas. Quando eu tô falando da gente amanhã ser um pouquinho melhor do que hoje, eu tô falando de todas. Isso é amadurecimento. Todas as religiões pregam a evolução do ser humano, pra gente ser um pouquinho melhor. Umas falam que a gente vai pro céu, outras falam que a gente vai pro 70 virgens, outras a gente fala... Mas todas estão falando de progressão, de evolução, de eu crescer moralmente, em valores, em princípios, na minha ética, de eu poder te respeitar. Então, na verdade, o problema da miséria humana não é a falta de alimentos, é a falta de ética. Porque quando o nosso político rouba lá no Congresso Nacional, ele está matando. Então não é a comida que está faltando. É a ética e a moral que está faltando. Uhum. São princípios básicos de um ser humano que deveria ter. Então nós vivemos uma crise de valores. Não é uma crise de comida. Uma coisa antecede a outra. Então, isso é espiritualidade. Espiritualidade é a gente falar de ética, espiritualidade é a gente falar de valor do ser humano, da gente crescer. Hoje eu quero estar um pouquinho melhor do que ontem. Eu quero ter aprendido um pouco, não é possível. Uhum. Se errei, você me desculpa, você me perdoa. Mas tu consegue levar pro teu paciente espiritualidade? Porque eu vejo que esse é um assunto que quando o cara espinhoso, né? Tá no fundo do poço, ele tende a... Que Deus, o quê? Que espiritualidade? É mais difícil de conseguir explicar pro cara. Mas eu não falo Deus. Eu falo o princípio. E eu sei que se ele exercendo o princípio, ele está próximo à divindade. Sim. Então quando eu vejo que a razão da doença dele é falta de perdão, ele está amargurado, ou ela, né? Uma mulher, um homem traído, e extremamente doente, amargurado, com dificuldade de esquecer aquilo. Quando a gente fala de perdão, a gente está falando de divindade. Eu não estou falando de Deus, eu estou falando de perdão, mas estou falando de Deus. Não é verdade? E ele se aproximando do perdão, ele está se aproximando da divindade. Porque a divindade é o próprio perdão. Sem dogma. Sim. Sem certo e errado, sem céu e inferno. Sem nomes, conceitos, valor, princípio. Libera o perdão. Te traiu, perdoa. Não significa que você vai voltar e nem se submeter à mesma relação. Libera isso do seu coração, cara. Tira esse peso. Tira esse peso, porque você só está fazendo mal a você. Você é jovem, bonito, tem tanta coisa para você viver. Tem uma potência enorme dentro de você. Você vai deixar essa sua amargura acabar com toda a sua potência nessa vida. Tudo isso que eu estou falando é espiritualidade. Sim. Não é verdade? Estou falando de potência, estou falando de dom, estou falando de perdão. Né? E eu abordo isso muito com os meus pacientes. Nos meus vídeos aí. Legal. Né? Eu falo muito sobre culpa, que arrasa a saúde mental das pessoas. Né? É muito frequente a sensação de culpa das pessoas? Eu costumo dizer que são dois grandes... são duas grandes colunas que está por trás de 99% das doenças mentais. Quando a gente vai aprofundando. Doutor, eu tô com pânico. Aí nós vamos aprofundando. Por que do pânico? Por que disso? Por que disso? Aí nós vamos, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando a gente chega lá na origem de tudo, tá a culpa ou a carência. Ou os dois. São os dois grandes mecanismos psicodinâmicos geradores do desconforto, dos transtornos, das doenças emocionais.
Porque elas vão alimentando outras crenças que vai tomando corpo e vai se transformando numa doença aqui em cima. A culpa te gera a pensar que, por exemplo, essa questão que você não vale o tanto que você deveria valer, porque a culpa é sua. Você começa a ter uma baixa autoestima lá embaixo, insegurança. Você começa a ter uma crença que você não pode. E isso vai gerando um ser humano completamente melancólico e entristecido. E isso vem da infância? Ou É uma construção. É uma construção. Vem da infância ou pode ser culpa sem ter passado por nenhuma experiência da infância? Pode existir? A pessoa nunca teve uma infância traumática com sentimento de culpa e desenvolve culpa por nada? Pode. Por exemplo, o sistema religioso. Perverso. É craque em fazer as pessoas se sentirem culpadas. Uma pregação baseada na culpa. Uma pregação religiosa baseada nisso. Olha, essas coisas aconteceram porque a culpa foi sua. Pede perdão pra Deus. Olha aí, cara. Que maldade. Mas nos teus pacientes, qual é a causa da culpa mais frequente que as pessoas trazem? A raiz da culpa, ela habita na conjugação do verbo dever em deveria. Isso não deveria existir no português. O deveria acaba com as pessoas, cara. Porque o deveria é o seguinte: eu deveria ter feito aquilo. Aí ela se sente culpada por esse gap do deveria. Eu deveria ser, eu deveria ter, eu deveria ter feito. Isso é o maior gerador de culpa. O gap, a distância entre o que você é e o que você acha que deveria ser. Entre o que você tem e o que você acha que deveria ter. Então, essa distância entre o que você é e o que você imaginava ser é que você começa a se culpar. Entendi. Porra, que merda. Eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter dito aquilo, deveria ser de outra forma. E isso vai alimentando que vira um pânico. Exatamente. E tu tem que cavar isso aí, as camadas, para descobrir o que é como se fosse uma cebola, né? Nós vamos tirando as cascas e nós vamos chegar lá. Então, isso maltrata demais as pessoas, Arthur. Essa distância, a coisa que a pessoa acha que deveria ter feito, ou deveria ter dito, ou deveria ser. E ela não se perdoa, e ela não entende que, cara, calma, você falou. No máximo, se você achou que errou, vai lá e pede desculpa. Acabou. Não, eu não deveria. Ai, a culpa é minha, oh meu Deus. Cara, olha que espiral. Sim. Que essa pessoa vai entrar. Errou. Vai lá, pede perdão. Acabou, cara. Acabou. Mas a culpa... Tenta consertar e acabou. A culpa também não pode acontecer por nada, assim. Eu sinto que eu me sinto culpado o tempo inteiro. Durante esse podcast, não esse específico, mas quando eu faço aqui, eu me sinto culpado o tempo inteiro. Será que eu devia ter falado isso? Será que tá legal assim? Será que ele queria falar disso? Eu passo o tempo inteiro paranoico, culpando. Será que... Tá vendo as conjugações do verbo que você usa? É tudo nessa conjugação. Você entendeu? Inclusive tem umas conjugações na língua portuguesa. Pretérito imperfeito. O passado imperfeito. Tem umas coisas que eu não consigo entender na língua portuguesa. Sim. Você entendeu? Pô, como é que vai ser o passado imperfeito? Todo passado é perfeito, pô. Ele só aconteceu. É ele ser imperfeito é que faz ele continuar no seu presente. Por isso é que você conjuga o verbo trazendo o passado pro presente, porque ele foi imperfeito e ele ainda não acabou. E ele reverbera no seu presente. Se a gente trabalhasse só com pretérito perfeito, ele tinha início, meio e fim no meu passado. Interessante. Quando eu torno ele contínuo, uma ação começada no passado, que se perpetua até o meu presente, eu estou trazendo toda essa carga para cá. Ele polui o presente. Ele polui, ele intoxica o meu presente. Então, é nesse sentido, talvez, que você tem essa sensação de culpa o tempo inteiro. Porque esse podcast termina, ao invés de você tornar ele um pretérito perfeito, você vai tornar ele um pretérito perfeito, porque você vai carregar ele lá pra sua casa. Poxa, eu devia ter perguntado. Sim, exatamente. Eu chego em casa e me deito em posição fetal. Porque você faz um contínuo do negócio. Você não termina com ele aqui. Entendeu? Quando eu vivo basicamente, os meus passados são praticamente todos pretéritos perfeitos. E eu falo isso até pro meu paciente. Eu falo, deixa eu falar um negócio pra você. Quando acaba essa consulta aqui e eu for embora, você sabe que todos vocês ficam naquela porta pra dentro?
Eu não saio do meu consultório com meus pacientes na minha cabeça vivendo pretérito imperfeito. Eu deveria ter feito isso com aquele paciente. Oh, meu Deus do céu. Ai, será que aquela palavra que eu falei foi meia torta e ele não gostou? Olha o pretérito perfeito me acompanhando. Olha o que aconteceu me acompanhando no meu presente. Cara, se eu falei uma coisa que ele não gostou, espero que na consulta que vem ele me fale. E eu conserto isso, né? Então, veja que tudo é motivo só de um aprendizado. E não para você carregar as consequências daquilo de eterno para a sua vida. Então, por isso que eu brinco com essa questão do pretérito perfeito, por essa conjugação terrível, porque isso acaba que a gente nunca fique livre do pretérito, né? Sim. Então, que quando você sair daqui, que tudo que passou aqui fique desta porta aqui pra dentro. E que o Arthur que sai de lá seja o Arthur, sei lá, você joga bola, que você faz da vida, é o Arthur, entendeu? Vamos abrir para questões aí da galera?